Eu vou fazer hoje uma fala com vocês, uma conversa com vocês sobre ciúme e traição na visão espírita. Dirão os irmãos, esse é um tema difícil de falar. E ele é realmente um tema muito difícil de falar. Tanto é difícil que quando eu recebi, há uns 2 meses atrás, a programação das palestras, eu percebi que eu tinha um tema difícil para falar dele, e eu falei, puxa, eu dou palestra há tanto tempo e não me via preocupado em estudar tão profundamente um tema para poder falar para os meus irmãos que estivessem aqui no auditório nesse dia sobre esse tema. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, como eu sempre faço com todas as palestras, sobre o ciúme e a traição na visão espírita. E uma coisa que eu costumo fazer é buscar os acontecimentos históricos que aparecem na Bíblia, que tratam do tema da palestra. Porque eu gosto de mostrar para as pessoas que tudo que a gente tem não é novo. Nada é novo. Tudo já é muito antigo. As lições são repetidas. É como uma aula que é dada várias vezes, para várias gerações. Agora imaginem se numa sala de aula, vocês numa sala de aula, ouvindo e vendo a mesma aula todos os dias. O que ia acontecer? Vocês iam achar extremamente chato, não é verdade? Eu que sou professor de uma das matérias mais bonitas que tem na escola, matemática, mas o pessoal odeia, eu sei bem disso. Se as minhas aulas não forem aulas boas, eu certamente não vou ser lembrado ou bem lembrado. Só o professor de educação física que é bem lembrado, que é a melhor aula que tem na escola. Mas eu tenho que me esforçar muito mais. Mas tudo bem, eu aceito essa missão com facilidade. Mas percebam, o Evangelho, a Bíblia, mesmo a parte antiga do Antigo Testamento, trazem as mesmas lições o tempo inteiro. O que nos falta às vezes é a oportunidade de parar, de pensar, de pesquisar, de ouvir. E hoje é um desses momentos que a gente tem. Um momento de sentar, acalmar-se e tentar entender algumas coisas importantes que acontecem na nossa vida. Nós temos o ciúme e a traição desde a primeira família que a Bíblia traz, que é a família de Adão e Eva. Caim e Abel. Acho que todo mundo conhece bem a história, O que aconteceu? Caim e Abel, por ciúme, um dos irmãos fez o quê? Matou o outro. Olhem, a história já começa muito trágica. Já começa com um assassinato, não é verdade? Mas antes de contar essas histórias que estão presentes lá na Bíblia, eu me lembrei de uma palestra proferida por uma cidadã chamada Leila Brandão, que por coincidência ela é de um grupo espírita Eurípides Barçanufo, que é o mentor dessa casa, Eurípides Barçanufo, e que fica lá no Rio de Janeiro. E a Leila Brandão, ela usa uma metáfora de um grande escritor brasileiro chamado Rubem Alves. Rubem Alves, para exemplificar o que é ciúme, ele conta a metáfora da pipa, a história da pipa. Todo mundo sabe o que é pipa, Lá na minha terra era papagaio, mas aqui eles chamam de pipa, alguns chamam de papagaio, no Rio de Janeiro é papagaio também, Como é que funciona uma pipa? Poucos aqui, talvez, os mais novos, talvez tenham tido a oportunidade de empinar pipa. Mas isso era algo bastante comum na nossa infância, porque nós não tínhamos celular, nem internet, essas coisas que tem, no dia de hoje. Então pipa era algo muito comum. E a pipa é assim, se você der linha demais, o que acontece com ela? Ela cai, e cai onde? Longe. E aí para buscar é difícil, não é verdade? E se você dá linha de menos, se você fica segurando demais a linha e o vento começa a bater demais nela, o que acontece com ela? Ela, como diz no interior, ela embica, essa palavra não existe, embica, e cai, mas aí cai onde? Cai perto. Observem que o ciúme, ele é igualzinho.
O ciúme é para nós como se fosse uma corda de pipa. Quando você solta demais a corda, ele pode cair e longe. Quando você puxa demais a corda e não dá corda nenhuma, ele vai cair também, só que perto. Esse cair, cada um pode interpretar da forma que quiser. E não necessariamente num relacionamento de marido e mulher. Num relacionamento afetivo qualquer que o ser humano tenha. Irmãos, tios, sobrinhos, amigos. O relacionamento de ciúme sempre é um relacionamento que traz esse sentido. Se você tem ciúme de alguém, né, se você traz demais a pessoa para perto de ti, controla demais, ela certamente vai ficar infeliz, vai ficar perto de ti, mas vai ficar infeliz. Se você solta demais, você perde também aquela noção do equilíbrio que precisa ter, de estar perto, de estar longe. Isso, na metáfora da pipa, né, Rubem Alves ainda ele estica um pouquinho mais a metáfora, ele diz assim: um dia uma pipa se apaixonou por uma flor. Coisa de história do Rubem Alves, né, um escritor excelente. Mas ele disse: a pipa se apaixonou por uma flor. Observem, todos os dias a pipa voava. E quando ela voltava, ela contava para a flor todas as maravilhas que ela tinha visto. As pipas voam alto e veem, né, grandes coisas. E aquilo, ela voltava muito feliz daquelas viagens. E a flor ouvia aquilo e achava muito bonito, né? E os dois apaixonados. Mas quando passou um tempo, a flor percebia que só a pipa voava. Ela só ouvia as histórias. E aí ela começou a reclamar. Também assim os seres humanos são. Quando alguém começa a voar demais, pode ser seu parente, pode ser sua esposa, seu marido, seu amigo, seu colega de trabalho, que é uma relação afetiva, as pessoas esquecem, você começa a ter ciúmes. E esse ciúme tem um nome, chama-se inveja da posição do outro. Esse ciúme do que a pessoa faz e você não consegue fazer. E aí, o que a flor fez, a flor chamou a pipa e disse: puxa, né, você fica voando tão longe todo dia, contando história, tão feliz, e eu aqui só ouvindo história. Né? E nisso a pipa ficou com pouca corda e começou a rodar em forma da flor. Existem 3 finais para essa história. O Rubem Alves dizia que existem 3 finais. No primeiro final, a pipa se conforma. E assim somos nós, seres humanos. Quando alguém fica nos segurando muito próximos da gente, aí a gente às vezes se conforma. Não vou voar, não vou voar, vou ficar perto. Mas essa conformação não significa felicidade. Né? Um segundo final seria o rompimento. Como quebrar a linha? A pipa quebra a linha e voa. Isso é muito comum também nos seres humanos. E na atualidade é mais comum ainda. A qualquer problema que exista, normalmente, rompe-se a linha e vai embora. E existe um terceiro final para essa historinha do Rubem Alves. Ele diz assim: a flor compreende, que cada um tem um dom, que cada um traz em si um dom. O dom da pipa é voar. O dom da flor é embelezar o voo da pipa. E quando cada um compreende o dom que tem, o dom que traz dentro de si, não existe ciúme em qualquer tipo de relação. Entre irmãos, marido e esposa, não existe nenhum tipo de ciúme e de querer o outro perto para controlá-lo, para controlar o seu voo. E também fica a lição de que nós devemos deixar as pessoas voar. Às vezes nós não compreendemos isso nos filhos. Uma das relações afetivas que gera ciúme, a maior delas é em relação aos filhos. Que mãe não tem ciúme do filho quando ele começa a namorar, ou da filha quando começa a namorar, percebendo que criou aquela criatura durante 20 anos, 22 anos, agora vou entregar de bandeja. As mulheres pensam assim normalmente. Vou entregar de bandeja, não é verdade? E aí se esquecem de que nenhum dos filhos
né, deve ser impedido de voar. Mas não pode existir o voo livre, aquele voo que não tem controle. Porque onde não tem controle, impera a anarquia. Todo mundo faz aquilo que quiser. Os filhos têm sim que ser mantidos próximos, com tranquilidade, ter a corda controlada, mas eles precisam ter liberdade. E os pais normalmente sentem esses ciúmes. Os homens normalmente sentem ciúme das meninas, das filhas. Dos filhos nem tanto, né? Eu sei que eu tenho 2 filhos, um de 24 e um de 25. Eles ainda estão enrolando bem as meninas ainda. Mas tudo bem, né? Mas eu sinto, que se fosse uma menina eu me importaria muito mais, né? E as mães normalmente para os meninos. A minha mãe já desencarnada, se eu quisesse saber se uma moça era um bom partido para mim ou não, era só perceber que ela não tinha gostado da moça. Porque o sentimento dela é, essa vai levá-lo. Né? Era normal isso. O ser humano é assim. Ele tem um sentimento de posse. Esse sentimento de posse que está presente nos eventos da Bíblia e que a gente pode começar a falar deles agora. Observem, a palavra casamento, já que nós vamos falar de ciúme e traição, a palavra casamento significa, vem do latim e significa terreno com casa. Sabiam disso? Pouca gente sabe. Nem eu sabia antes de pesquisar que casamento significava isso. Para mim significava prisão, outras coisas assim. Mas não, significa terreno com casa. E aí, o versículo que mais marcou, na minha pesquisa foi um versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: o amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. Assim, não havia amor na relação de Caim e Abel, quando da primeira traição e da primeira relação de ciúme. Quando Jacó se veste com peles de cabrito, quem já leu o Antigo Testamento sabe disso. E olha que eu li bastante. Quando ele se veste com peles de cabrito, para enganar o seu pai, porque o irmão dele, Esaú, que eram filhos de Isaque, Jacó e Esaú eram filhos de Isaque, e aí quando Isaque estava para morrer, Jacó se vestia com peles de cabrito para enganá-lo. Por quê? Porque Esaú era um sujeito peludo. E aí, como ele estava cego, muito velho e cego, provavelmente pela catarata, porque naquele tempo não tinha tratamento para catarata, ele se vestia com peles de cabrito, com a ajuda da mãe dele, para poder enganar o pai. E o pai passava a mão, e parecia o filho peludo, e deu herança para o filho peludo, mas era o filho errado. Observe o sentido da traição nessa história que é contada através da Bíblia. Essa é uma traição clássica que acontece hoje. Muitos de nós nos vestimos com pele de cabrito e levamos ao extremo o ditado do lobo em pele de cordeiro, que engana as pessoas e que passa por outro cidadão para poder conseguir aquilo que quer. O mundo está cheio de lobos em pele de cordeiro. Se vocês forem olhando ao longo da Bíblia, vocês vão vendo histórias de ciúme e de traição, mas a mais clássica delas é quando a gente chega na época de Cristo, em que Cristo chama 12 cidadãos, e ele já sabia que um dos cidadãos ia traí-lo. Não é verdade? E aí nós chegamos na questão do ciúme e da traição, na lição de Cristo. Como é que Cristo agia com Judas e com os outros apóstolos? Ele agia diferente? É uma pergunta que se faz. Como é que ele tratava? E como é que Judas tratava Jesus? Como é que os outros apóstolos tratavam Jesus? Na pesquisa que eu fiz, aparece muito claro que os apóstolos tratavam Jesus de mestre.
Quando você chama alguém de mestre, você está dizendo que você se submete ao conhecimento daquela pessoa. Que você está acreditando que aquela pessoa pode lhe passar alguma coisa. Né? Que ela tem uma especificidade que você não tem, que vai te apontar um caminho. Mas Judas, ele não chamava Jesus de mestre. Judas chamava Jesus de rabi. E rabi significa professor. Então Judas, já no começo da relação com Cristo, ele não reconhecia em Cristo o Filho de Deus. Ele não reconhecia em Cristo o mestre como os outros reconheciam. Percebam que os discípulos, quando as pessoas brincam com a historinha, naquela janta famosa, que foi fotografada pelo Michelangelo, não estou brincando, na Santa Ceia, naquela janta, naquele jantar, naquela ceia, quando ele diz que alguém irá traí-lo, o que acontece com os discípulos que estão perto dele? Eles perguntam, mestre, serei eu? A primeira palavra que eles usam é mestre. E aí, a preocupação deles, e Judas não pergunta nada. Mas Jesus aponta para ele e diz que é ele que vai traí-lo. E mesmo sabendo disso, ele ainda permanece muito tempo com ele. Por quê? Porque Jesus dizia muito claramente em todas as falas dele. Ele não veio para resgatar aqueles que eram bons. Ele veio para resgatar aqueles que precisavam dele. E uma pessoa que trai, ela precisa da ajuda. Ela não precisa de outras pessoas que apontem para ela como um traidor. Assim como Cristo não apontou para Maria Madalena e não a condenou pelo que ela fazia, nós também não temos que condenar as pessoas por aquilo que fazem. Isso é difícil de compreender. É mais difícil de fazer. Mas é isso que ele está dizendo. Lembrem-se, na lição de Maria Madalena, Jesus não condena o pecador. Jesus condena o pecado. É diferente você condenar o pecador e condenar o pecado. Porque Jesus diz assim, depois que ela não é apedrejada, Jesus diz assim, vá e não peque mais. Ou seja, ele condena o pecado, ele não condena ela. Ele diz para ela, vai, anda o teu caminho. Então, quando algum amigo nosso, quando algum irmão nosso, quando algum colega de trabalho nosso, quando alguém que convive conosco, de alguma forma nos trai, qual é o primeiro sentimento que tem que vir na nossa cabeça? Quando é marido e mulher, a gente já sabe, eu vou trair também. Mas quando é alguém do nosso convívio, o que a gente deve fazer? A primeira palavra que tem que vir na nossa cabeça é a palavra perdão. Porque se eu não fizer isso, eu jamais vou compreender aquilo que eu tenho que compreender, que é a presença de mim, de eu mesmo no outro. E vocês vão dizer assim, a filosofia de Cristo é a única filosofia a se seguir? Eu diria para vocês, os 2 mandamentos são a única filosofia a se seguir. Os 2 mandamentos que ele nos colocou. Mas a filosofia que se deve seguir é a filosofia da vida. É a filosofia das pessoas que nos pequenos detalhes, e que às vezes você não presta atenção, te apontam aquilo que você tem que fazer, ou te apontam lições preciosas que você acha que tem que vir de alguém vestido de branco. Tem que vir de alguém que está ocupando o posto máximo dentro de alguma entidade religiosa. Tem que vir de alguém que seja extremamente puro. Na lição que eu falei anteriormente, daquele rapaz afundado em drogas que salvou o outro, ele foi salvo depois, mas ele primeiro salvou. Então nós precisamos compreender que as lições para as nossas vidas, elas vêm de todas as pessoas, indiferentemente daquilo que elas fazem, fizeram, são ou serão. A gente tem que compreender isso inicialmente. Se a gente fizer isso, nós conseguimos entender a posição de Cristo e conseguimos entender por que ele aceitou que Judas vivesse ao lado dele e ainda fosse o tesoureiro do grupo. Percebem a gravidade da coisa?
né? Eu sei que alguém tem propensão para o roubo, mas eu dou todo o meu dinheiro para ele. Não parece estranho isso? Né? Vindo de Jesus, não parece estranho? E aí, quando eu trabalhava para construir um pensamento para essa palestra, eu me lembrei de um cidadão também, já desencarnado, que normalmente é lembrado nos bailes. Nossa, onde é que ele foi achar um cara que é lembrado nos bailes e que traz uma lição maravilhosa para a vida da gente? O nome dele é Raul Seixas. Né? Quem já nunca ouviu aquela célebre frase, toca Raul, né? Que nós somos um pouquinho mais, né, experientes, né, um pouquinho menos jovens, a gente viveu a época em que era normal ouvir Raul Seixas, hoje em dia nem tanto. Né? E aí, quando eu estava lá no meio da minha pesquisa, apareceu uma música do Raul Seixas, né, que dizia assim, né, chama-se Medo da Chuva. Olhem só a coincidência, né? Eu que sou tão ligado à chuva, né, que chove toda a palestra que eu dou, não tem jeito, né? Eu que sou tão ligado a ela, fui procurar essa música, e a letra da música diz assim: é pena que você ache que eu sou seu escravo. Se eu fosse cantar, e eu não vou fazer isso com vocês, que eu tenho pena de todos vocês, né? Vocês sabem qual é o ritmo da música? Não, né? É pena que você pense que eu sou seu escravo, não é? Essa música, bem antiga, que diz assim: dizendo que eu sou seu marido e não posso partir, como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. No segundo verso ele diz: eu perdi o meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando para a terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Quando eu vi esse verso e essa frase, porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, eu achei o fio para falar sobre ciúme, principalmente sobre traição, que todos nós temos dentro de nós. Nosso grande, imenso problema como ser humano, e que nós temos que ultrapassar aos pouquinhos, porque não dá para ultrapassar de uma vez, é que nós olhamos para as pessoas que convivem conosco, que estão bem perto da gente, e quando é marido e mulher está mais perto ainda, né? Todo mundo sabe que está mais perto ainda, e queremos que o outro seja um espelho. Ou seja, a gente se vê no outro. E quando o outro não faz o que eu faço, quando ele não coloca a cadeira 30 graus para a direita, como eu gosto que coloque, a primeira briga acontece. É a primeira ruptura que acontece em qualquer vida, né, quando a gente quer que o outro seja eu. E aí está o grande erro. Está a fonte de todo o ciúme, toda a traição que acontece no mundo, e que aconteceu desde o tempo de Caim e Abel, passou por todas as célebres traições, né, Sansão e Dalila, que é uma clássica que todo mundo já viu também, e chegou até Jesus Cristo, e depois ultrapassou o tempo de Jesus Cristo, né? Hitler traiu Stalin. Olha, eu estou falando só de gente boa, né? Hitler traiu Stalin, né? Mas traições porque um quer que o outro seja espelho. Este é o grande problema das nossas vidas. Nós achamos que as pessoas têm que ser como a gente é, porque nós nos achamos perfeitos. A gente acha que a gente é o melhor em tudo. Este é o grande problema do ser humano. E quem me deu essa lição foi Raul Seixas, né? Que eu costumo dizer, às vezes as lições vêm dos lugares que você menos espera. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês que a primeira palestra que eu dei nessa casa foi baseada num livro que um deputado me deu, né?
Vamos dizer, bom, um deputado ter dado um livro para ele não pode ser um livro bom, mas é um excelente livro chamado De Bem com a Vida. E foi tema da minha primeira palestra aqui no CAEB, foi onde eu comecei a estudar, a pesquisar e a preparar para mim mesmo as palestras que eu tenho que dar aqui para vocês. E aí, quando eu olhei isso, é porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Significa que quando a gente jura o amor, a gente está dizendo para o outro, né, que a gente quer que ele seja igual a gente. Está traindo a si mesmo. Ou seja, é preciso enxergar que as outras pessoas, elas têm vida própria. Elas têm características próprias. Elas precisam de linha. E às vezes precisam puxar um pouquinho a linha. Porque se a linha fica muito frouxa, também não dá certo. É preciso aquele ciúme verdadeiro, que é o ciúme que constrói, não aquele que destrói. Porque a flor, quando percebeu que a pipa lhe fazia bem, e que os dias dela eram melhores com as histórias que ela contava, ela compreendeu que o amor constrói, o amor não destrói as relações. E aí, quando o nosso Criador colocou dois gêneros diferentes, ou não, isso não importa, ninguém aqui está defendendo nenhuma ideia, mas quando colocou duas pessoas num relacionamento afetivo qualquer, e eu não estou falando só de marido e mulher, eu volto a repetir, é eu com meu irmão, com a minha irmã, e quem tem muito irmão e irmã, eu tenho vários, vocês sabem que dentro da família tem um que você gosta mais e um outro que você gosta menos, não tem jeito, né? Então todos nós estamos em evolução. Eu tenho 5 irmãos, dentre eles 2 irmãs, tem uma irmã que eu amo de paixão, a outra eu dou umas voltas para, mas é algo que é próprio da gente, porque quando a gente vê no outro mais ou menos aquilo que a gente passa a gostar mais daquela pessoa. Por isso o tempo de namoro, aquele tempo de se aproximar, quando é um casal, de ele conhecer o que o outro gosta ou não gosta. Tudo bem que depois que casa algumas coisas aparecem, mas é normal também isso. O ser humano, ele é às vezes um pouquinho pavão, um pouquinho dissimulado. Às vezes ele fala aquilo que ele não é, ou até executa aquilo que não é. Mas é importante esse tempo de aproximação. E depois, o tempo de ficar juntos é o tempo de acomodação. Como nossas famílias, e aí vem nossas lições, nossas famílias não são construídas nesse plano. Elas são combinadas em outro plano. É isso que nós acreditamos aqui no CAEB. Que nós estamos na família correta. Nós estamos no lugar correto. Com as pessoas corretas. Nós construímos essas famílias em outro plano. Combinamos de estar juntos para que nós pudéssemos crescer juntos. O ciúme e a traição faz com que a gente estacione, com que a gente pare essa evolução. Esse é o grande problema de ter ciúme exagerado ou de trair as pessoas que você gosta, fazendo aquilo que elas não gostam que você faça. E eu não estou falando aqui só da questão sexual de traição. Eu estou falando de todos os tipos de traição. De todos. Trair uma pessoa é algo muito fácil de se fazer. É você falar algo na frente dela e falar algo do lado, que é o contrário, já é um sinal mais claro de traição das pessoas. A pessoa acredita em você e você simplesmente faz aquilo que ela não espera que você faça. Essa traição às vezes é mais pesada do que a traição sexual em si. Bom, eu tenho pouco tempo, mas eu queria dizer para vocês que na visão espiritualista que nós estamos trabalhando aqui, o ciúme, ele é algo perene em nossas vidas, porque ele é algo das nossas encarnações passadas, como nós acreditamos aqui. Nós temos vivências, nós estamos envolvidos por relações que a gente tem ciúme das pessoas, porque essas pessoas já nos pertenceram em algum momento. Imagine uma situação
de filho, né, e pai ou mãe, filha e pai ou mãe, né, em que os dois tiveram um relacionamento mais próximo em outra encarnação. Né, o afastamento vai gerar rupturas. Então o ciúme tem esse sentido. E a traição, para nós, né, espiritualistas, ela é o ato que mais fere as características de uma pessoa. Fere praticamente tudo. Tudo que vocês pensarem em termos de ferimento, uma traição pode causar. Fere o amor próprio, que é aquilo que é mais importante para nós. Nós temos que amar a nós mesmos, porque senão nós não cumprimos o segundo mandamento. Né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, não vai conseguir. E aí, rapidamente, eu queria contar para vocês uma história para falar sobre o relacionamento de um casal que é o oposto de ciúme e traição. É o símbolo do amor e da perseverança. Essa história começa com um ônibus lotado, que todas as manhãs uma cidadã tomava aquele ônibus lotado e descia na frente de uma clínica. Aí ela via que um velho sempre fazia a mesma coisa. Um dia ele desceu, ela desceu, e ele perguntou para ela assim, ela perguntou para ele, curiosamente, o senhor trabalha nessa clínica? Ele disse, não, a minha esposa está internada aí. Ela tem o mal de Alzheimer. A moça falou, puxa, lamento muito. E como ela está? Não está muito bem, disse ele. Ela está com a memória bastante prejudicada. Nem me reconhece mais. A moça curiosa disse, mas mesmo assim o senhor enfrenta esse ônibus lotado todos os dias somente para vir aqui visitá-la, se ela nem te conhece mais? Ele disse, sim. Mas se ela não te conhece, não lembra de nada, por que então? Ele diz, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra mais das coisas, mas eu jamais me esquecerei dela. Isso é o oposto do ciúme e da traição. É o amor e a perseverança que têm que estar presentes todos os dias nas nossas vidas. Seja a vida de filho, de marido, de primo, de amigo, de colega de trabalho. Nós temos que transferir sempre o amor para dentro das nossas relações. Não querer que os outros sejam iguais a nós, porque esse é um sentimento que sempre vai nos prejudicar. Nós temos que nos desprender dessas relações em que a gente acha que as pessoas estão erradas só porque elas não são iguais a gente. Vamos fechar os olhos, fazer uma oração para terminar, pedindo ao nosso Pai que nos oriente, que nos dê força, compreensão, para que possamos entender melhor aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão ligados a nós, seja qualquer tipo de laço, possamos viver relações sempre melhores com essas pessoas. Senhor, desprendei-me das correntes do ciúme, que vê o outro como minha propriedade. Me ajude a entender que o outro é tua criatura, e como eu, é ungido por teu Espírito. Senhor, que minha compreensão acerca do livre-arbítrio torne mais suave meu entendimento da liberdade alheia. Que eu me torne ponte e unção entre ti e o meu semelhante. Que jamais eu use da traição para diminuir meu irmão, para ferir seu orgulho ou para me afirmar perante outros irmãos. Que eu use o exemplo do Cristo, que condena o pecado e não o pecador. Que eu me torne sustento espiritual e compreenda que estais dentro de mim e do outro, e que apenas através da caridade, do perdão verdadeiro e da fraternidade universal podemos nos tornar verdadeiros irmãos, caminhando em direção do teu amor. Obrigado, Senhor, por todos os meus irmãos que enviastes para me guiar, para me proteger e para me iluminar o meu caminho em tua direção. Que assim seja. Uma boa noite a todos.